Ferreira. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, amigos na fé, boa noite, salve Maria. É com muita alegria que estamos dando início ao programa Caminhar com Maria. Gostaria de saudar todo o nosso município, os povoados, as comunidades, a nossa paróquia, o nosso querido Padre Esdras, que está aqui conosco para trazer a palavra do Senhor em nossos corações. Uma saudade, hein? Nós já estávamos do Padre Esdras aqui, mas ele está aqui agora conosco. Então, Padre Esdras, obrigada mais uma vez pelo teu sim de estar neste programa abençoado. Boa noite, Isabel, boa noite, Beto, boa noite os ouvintes da Rádio Gazeta FM. É uma alegria poder estar aqui partilhando um pouquinho aí as temáticas, o Evangelho. É sempre uma alegria para a gente, né? Nós ministros ordenados, poder estar contribuindo no processo de evangelização. Hora do Ângelus. Então, demos início à nossa oração do Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir uma canção, a Bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos com a música.
nossa mãe nos abençoe, nos proteja. E nesse momento nós vamos nos preparar para ouvirmos a Santa Palavra. Evangelho do dia. Vamos pedir a luz do Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, todo o nosso ser, para compreendermos a Santa Palavra. Portanto, vamos aclamar, ouvindo a canção de aclamação evangélica. O Evangelho que nós iremos escutar, o Evangelho do dia, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ouvimos esse trecho do Evangelho conhecido como o Sermão da Montanha. E nele Jesus apresenta uma espiritualidade para os seus discípulos, uma espiritualidade para que eles possam seguir a Jesus Mestre de uma maneira mais convicta, de uma maneira mais consciente. É interessante saber que para a comunidade do evangelista Mateus, é uma comunidade de judeus convertidos. E para essa comunidade, a figura de Moisés é muito importante. E Jesus aqui é apresentado como o novo Moisés, o novo libertador, o salvador da humanidade. E por isso a montanha, para o povo judeu, sobretudo daquela época, era muito importante, porque era o lugar da comunicação com
o Pai, com Deus, né? Então, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus também faz esse percurso, ou essa experiência que Moisés fez. Ele sobe a montanha. Só que, se Moisés sobe para falar com Deus, Jesus, no entanto, ele sobe para falar como Deus e não com Deus, né? É claro que ele fala diretamente com o Pai, mas Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, então ele fala como Deus, se dirige ao povo, se dirige aos seus discípulos como Deus. Ele é o portador da palavra do Pai. Então ele veio revelar quem é Deus. Se por muitas vezes os profetas, os nossos antigos pais na fé, falavam profecias, oráculos em nome de Deus, da parte de Deus, Jesus que veio de fato revelar quem é Deus. Então Jesus sobe a montanha e com ele também seus discípulos, uma multidão, porque percebe nele alguém da parte de Deus. Então Jesus sobe a montanha, depois Jesus senta-se. No tempo de Jesus, os mestres, aqueles que educavam os discípulos, ele se sentava e os demais discípulos ficavam ao seu redor. Então Jesus também tem essa postura de um mestre da lei, de alguém que realmente veio para ensinar. Então Jesus sobe a montanha, Jesus se senta e Jesus lança também um olhar para a multidão. Por muitas vezes, nos evangelhos, Jesus lança esse olhar à multidão, mas não um olhar qualquer, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar sensível, percebendo as necessidades, os sofrimentos, aquilo que o povo passava, aquilo que o povo sentia. E Jesus então vai apresentar esta espiritualidade da bem-aventurança. Aqui eu quero fazer um paralelo com os 10 mandamentos. Então, se nos mandamentos, né, nós temos algumas palavras, tipo assim, né, não faça isso, não faça aquilo, não é verdade? Então temos lá, não mate, não roube, não cobice, e assim por diante, né? Então Jesus vai apresentar esses, podemos dizer, mandamentos, né? Fazendo aí um paralelo, só que de uma forma positiva. Então Jesus que não vem para tornar a lei pesada, mas veio para mostrar a lei como uma espiritualidade do segmento. Então, por isso, ele não vai dizer não faça isso ou não faça aquilo. Ele vai dizer bem-aventurados, né? E uma outra tradução para esse termo, bem-aventurados, é felizes. Então, podemos dizer felizes os pobres em espírito, felizes os aflitos, felizes os mansos e assim por diante. Então, seremos felizes quando nós adotarmos, quando nós nos configurarmos com essas palavras, com os ensinamentos de Jesus. E a primeira bem-aventurança que Jesus profere é em torno dos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja,
aqueles que não se prendem aos bens materiais, aos status, ao poder. Nós podemos perceber que a sociedade hoje parece que prima muito pelos bens, né? Então, a todo momento, as pessoas querem ver quanto vai ganhar, né? Quanto vai lucrar, quanto vai reter para si, quanto vai depositar. Então, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Então, não é que nós não podemos ter o necessário. Claro que nós podemos, devemos trabalhar, devemos ter metas, objetivos, né? Mas não prender o nosso coração a essas coisas passageiras, efêmeras, né? O convite de Jesus é que nós fixemos os nossos olhares nos bens eternos, naqueles bens que não passam e não nos transitórios. Então, por isso, Jesus fala desta bem-aventurança dos pobres em espírito. Então, os pobres em espírito são capazes de viver, né, com dignidade, sem ambição, sem egoísmo, mas também partilhar aquilo que tem. Depois, outra bem-aventurança é os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa bem-aventurança é dirigida àqueles e àquelas que, diante do sofrimento de alguém, de um povo, de uma nação, se sente inquieto e se pergunta: o que é que eu posso fazer para ajudar, para beneficiar, para trazer mais dignidade, paz aos corações? Então é o convite para que a gente não fique indiferente diante da realidade que nos cerca. Às vezes, quando vemos a igreja, né, ou alguma instituição trabalhar a realidade, logo as pessoas falam: esse pessoal aí é comunista, é esquerdista, é isso e aquilo, né? Então nós, como cristãos, nós como cidadãos, devemos contemplar a nossa realidade. Aqui podemos lembrar daquelas leituras que são proclamadas no dia da ascensão do Senhor. Então, quando os discípulos ficam olhando para o céu, então vem algumas vozes: olha, esse Jesus que subiu ao céu vai voltar da mesma forma, né? Então, é preciso contemplar a realidade, ser discípulos e discípulas de Jesus no meio do povo, na missão, sendo continuadores do seu projeto. Vida para todos, vida com dignidade. E para isso, aí temos a festa também de Pentecostes, que o Senhor nos entrega os seus dons, nos capacita para toda boa obra. Então, os aflitos são esses com coração sensível às necessidades do povo. Tem um olhar também de compaixão, que não é um olhar de pena, né? Olhar de pena, a gente diz tadinho, coitadinho, mas não esboça nenhuma reação. E o olhar de compaixão é aquele que somos levados a fazer alguma coisa para estancar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Depois, outra bem-aventurança é em torno daqueles que são mansos, ou seja, aqueles que, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos impasses, sabem resolver aí esses conflitos de uma forma tranquila, de uma forma pacífica.
para poder proporcionar um clima de fraternidade, de diálogo, de escuta. Então, são os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que diante das injustiças sociais não se calam, mas agem como profetas e profetisas. Aliás, pelo santo batismo, nós recebemos a tríplice dimensão batismal. Qual é ela? Ser rei, profeta, sacerdote. Então, uma destas dimensões é justamente da profecia. Jesus, em um dado momento da sua pregação, ele diz: olha, se eu me calar, até as pedras falarão. Né? Então, esse chamado para que a gente realmente endireite as veredas do Senhor. Né? Então, possa lutar por um mundo melhor, mais humano, mais justo, mais solidário. Se nós não estamos lutando, então é hora de rever a nossa ação, a nossa postura, porque o cristão não deve se conformar, né, com o mundo que está aí. Também as palavras de Paulo, né? Não vos conformeis com as estruturas deste mundo, mas renovai pela ação do Espírito Santo. Então, o cristão não se conforma, não se aliena, né, com o mundo que está aí, mas visa transformá-lo. Depois, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aquelas pessoas honestas, sinceras, aquelas que não têm maldades. Jesus também diz aos seus discípulos que os que precedem no reino são as crianças, né? Aquelas que têm o olhar de pureza, né? Não se envolvem com questões maléficas, não dirigem seus olhos, seu coração a coisas inúteis, fúteis, irreverentes, mas sabem trabalhar o seu tempo buscando assim a santidade. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que sabem tolerar, aqueles que sabem valorizar o outro, aqueles que sabem perdoar as falhas humanas, né? Então, muitas vezes nós estamos no nível do olho por olho, dente por dente. Ou então, já conseguimos avançar um pouquinho, estamos aí no nível de Pedro, né? Só 7 vezes. Mas o convite de Jesus é 70 vezes 7. É dar sempre um passo a mais. O Senhor nos convida a avançarmos para as águas mais profundas, assumirmos essa espiritualidade. Então, ser misericordiosos, como Deus é misericordioso. Como nós também rezamos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o Senhor nos perdoa sempre, porque o seu amor é eterno, é sem fim. Bem-aventurados os que promovem a paz, ou seja, aqueles que não ficam instigando conflitos, né? Às vezes nós temos o prazer de ficar provocando os outros, né? Instalando a cinzania. Então, bem-aventurados os que promovem a paz, aqueles que sabem superar os conflitos, os embates, através do diálogo, da escuta, do pedido de perdão, aqueles que sabem dar as mãos ao outro para caminharmos juntos no mesmo certame. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo tipo de mal. Então, quando nós percebermos que estamos, então,
sendo criticados por causa do nome de Jesus, o Senhor fala: alegrai-vos e exultai, porque será grande a recompensa, a vossa recompensa nos céus. Então, como diz Padre Zezinho, se o cristão rima com luz, rima também com cruz, e nós não podemos fugir, dessas adversidades, nós devemos saber enfrentá-las. Então, que o Senhor nos conceda muitas bênçãos na nossa vida, para que possamos agir como bem-aventurados na realização de tudo aquilo que Ele nos pede. Amém. Muito bom, maravilhoso, muito profunda essa reflexão do nosso querido Padre Esdras. Vamos ouvir uma canção também que nos ajuda a rezar. Padre, por isso que sempre a gente, eu já ouvi outras vezes falar isso. Porque serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Santo do Dia. Agora é o momento do Santo do Dia, e hoje, dia 7 de junho, fazemos a memória de Santo Antônio Maria Gianelli. Santo Antônio Maria Gianelli nasceu em Cereta, perto de Chiavari, na Itália, no dia 12 de abril de 1789, ano da Revolução Francesa. A seu modo, foi também um revolucionário, pois sacudiu as instituições da Igreja no período posterior ao furacão Napoleão Bonaparte. Sua família era de camponeses pobres e, nesse ambiente humilde, aprendeu a caridade, o espírito de sacrifício, a capacidade de dividir com o próximo. Desde pequeno, era muito assíduo à sua paróquia e foi educado no seminário de Gênova, onde ingressou em 1807. Aos 23 anos, estava formado e ordenado sacerdote. Lecionou letras e retórica, e sua primeira obra a impressionar o clero foi um recital organizado para recepcionar o novo bispo de Gênova, Monsenhor Lambruschini. Intitulou o recital de reforma do seminário. Assim, tranquilo, direto e com poucos rodeios, defendia a nova postura na formação de futuros sacerdotes. A repercussão foi imediata e frutificou durante todo o período da restauração pós-napoleônica. Entre os anos de 1826 e 1838, foi pároco da igreja de Chiavari, onde continuou intervindo com inovações pastorais e a fundação de várias instituições, entre elas seu próprio seminário. Em 1827, criou uma pequena congregação missionária para sacerdotes, que colocou sob a proteção de Santo Afonso Maria de Ligório, destinada a aprimorar o apostolado da pregação ao povo e a organização do clero. Depois fundou uma feminina de caráter beneficente, cultural e assistencial, para a qual deu o nome pouco comum, Sociedade Econômica, e entregou-a às Damas da Caridade, destinada à educação gratuita das meninas carentes. Era, na verdade, o embrião da congregação religiosa que seria fundada em 1829, as Filhas de Maria Santíssima do Horto, depois chamadas de Irmãs Gianelinas.
Em 1838, foi nomeado bispo de Bobbio, com a ajuda dos padres ligorianos. Organizou sua própria diocese, punindo padres pouco zelosos e até mesmo expulsando os indignos. Também reconstituiu a pequena congregação com o nome de Oblatos de Santo Afonso Maria de Ligório. Aos 57 anos, morreu no dia 7 de junho de 1846, em Piacenza. Na obra escrita que deixou, expõe seu pensamento revolucionário, a moralidade do clero na vida simples e reta de trabalho no seguimento de Cristo. Reacionária para aqueles tempos tão corrompidos pelo Fausto napoleônico das cortes que oprimiam o povo cada vez mais miserável. Portanto, um tema atual que deve ser lembrado sempre nas sociedades de qualquer tempo. Antônio Maria Gianelli foi canonizado por Pio XII em 1951 e suas instituições femininas ainda hoje florescem, principalmente na América Latina. Por esse motivo, é chamado de o Santo das Irmãs. Em outros lugares, à memória de outros santos, mártires e virgens confessores, demos graças a Deus. Eu não passei a temática, o seu mesmo anuncia? A temática. Não. Você está com sede? Pronto, mas pode colocar. O senhor vai beber? Pronto, eu aqui não vai ficar meditativo, qualquer coisa, viu? Pode ficar tranquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante a vida dos santos, porque os santos manifestam a sua fé e, por meio da sua fé, a grandeza de Deus é manifestada aos olhos da humanidade, aos olhos de quem tem fé. Por isso que é importante, né, a nossa fé ser comprometida com a causa do reino, com a causa de Jesus Cristo. Então, a vida do Santo Antônio das Irmãs, bem parecida com as bem-aventuranças. E agora, mais uma vez, vamos ouvir a temática que o Padre Esdras trouxe para nós, para nos evangelizar. Então, Isabel, o tema de hoje é o Sagrado Coração de Jesus. Esta solenidade que vivenciamos e celebramos há poucos dias atrás, né? Então é sempre bom conhecer mais a vida litúrgica da Igreja, essa espiritualidade que é tão bela e que nos enriquece, né, como cristãos e cristãs. Então, esta solenidade que nós celebramos logo ali depois da Santíssima Trindade, né, da sua solenidade, é o momento de veneração ao Sagrado Coração de Jesus. E essa devoção se deu na forma moderna a partir da Santa Margarida Maria de Alacoque, no século XVII. E ela foi, então, instituída no calendário litúrgico da Igreja a partir do ano de 1856 pelo Papa Pio IX. Então é claro que ao longo dos séculos já tinha essa devoção, né? Fica até difícil precisar onde e quando começou, né? Mas já vinha sendo então celebrada, lembrada, mas foi Santa Maria de Alacoque que organizou, né, bem essa questão. E esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos ensina a bondade, o amor e a compaixão de Deus por nós, de Jesus
por cada um de nós. E a proposta dessa celebração é entrarmos na intimidade com Cristo, assumir o seu projeto, essa implantação do reino de Deus no aqui e agora, e também o serviço aos irmãos. Então nós podemos contemplar na vida de Cristo a sua intimidade com o Pai. É por isso que lá no Evangelho de João, Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. Então Jesus é a plena revelação de Deus Pai. E Ele quer que mantenhamos com Ele uma relação de intimidade, uma relação de diálogo, né? Então, nós podemos fazer isso através da nossa vida de oração, da nossa vida dos sacramentos, da nossa vida de caridade fraterna. Então, vamos mantendo uma intimidade, uma relação de amizade com o Senhor. E para que nós possamos viver também dentro desse mistério, é preciso assumir aquilo que Jesus assumiu, né? Desenvolver o seu projeto, sendo continuadores da sua missão. A implantação do reino de Deus que deve começar no aqui e agora. Não é algo para o pós-morte, mas já é algo para ser vivenciado aqui. E depois, a questão do serviço aos irmãos. Podemos lembrar lá na última ceia, quando Jesus depõe o manto, coloca o avental na bainha e serve, né? Então, o coração de Jesus, o Sagrado Coração, é um coração servidor, é um coração misericordioso, é um coração que faz tudo para que tenhamos a vida, e a vida com dignidade. O Papa confiou essa devoção ao apostolado da oração, o Papa Pio V, né? Então, ele escolhe esse movimento da vida da Igreja para que possa, então, estar propagando essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, isso aí foi a partir de 1849. E o Papa, naquela época, ele queria que o apostolado sustentasse, né, esta missão de divulgar, né, para todos essa devoção. E essa devoção seria então propagada a partir da missão da Igreja, né? O apostolado deveria rezar pela missão da Igreja e rezar também pelas intenções do Papa. Nós, padres, sempre nós rezamos, né? Quando não temos algumas intenções ali particulares, que são colocadas ali na secretaria. Às vezes tem algumas missas que não tem intenções, então a gente reza pelas intenções do Papa, reza pelas intenções do nosso superior geral, né? Então tem aquelas intenções também, né? Essas intenções que nós podemos aplicar na Santa Missa. E podemos então contemplar também as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos conhecer quais são essas 12 promessas do Sagrado Coração. A primeira promessa: darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado de vida. A segunda: estabelecerei e farei reinar a paz em suas famílias. Terceira: serão por mim consolados em todas as aflições. A quarta: serei para eles refúgio seguro durante a vida e de modo especial na hora da morte. A quinta: lançarei bênçãos
abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. Sexta, os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdia. Sétima, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Oitava, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Nona, minha bênção descerá sobre as casas em que estiver exposta e for honrada a imagem do meu coração. Décima, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª, as pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes escritos para sempre em meu coração e jamais serão apagados. E a 12ª e última, a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da penitência final e da salvação eterna. Então, olha só que espiritualidade para nós cristãos e cristãs vivemos, né? Essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E, ademais, podemos também, além dessas promessas, fazer a entronização do quadro, né, do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Esse ano alguns fiéis pediram, né, para poder fazer essa entronização, tem todo um ritual, é muito bonito. Também rezar aquela jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, quem sabe, ao longo do dia, né, poder rezar essa jaculatória. E, além disso, oração durante o dia, buscando nos conectar, nos configurar com o Sagrado Coração de Jesus, sempre perguntando a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que o vosso Sagrado Coração seja feito? Então, é manter essa sintonia com o Senhor através da oração, através da recitação dessas fórmulas, na celebração da Santa Missa, sobretudo nas primeiras sextas-feiras do mês, rezar pela missão da Igreja, pelas intenções do Papa e essas promessas do Sagrado Coração. Então vejam que é uma espiritualidade, é manter uma vida celebrativa, né? Uma vida de celebração, de culto ao Senhor. E o coração de Jesus continua sangrando quando somos infiéis a Ele. Então nós temos os meios como cristãos, né? Viver a palavra, viver os sacramentos, mas quando agimos com indiferença, o coração de Jesus sangra de dor, né? É claro que esse Deus que nos atrai, esse Deus que nos chama, esse Deus que nos ama, nos atrai pelos laços de amor, mas Ele nos deixa livres. A liberdade é uma característica do ser humano. Então Deus nos deixa sempre, favorece sempre a liberdade. Podemos escolher, podemos responder de maneira positiva ou negativa. Agora, se frustrarmos o projeto de Deus, claro, Ele se entristece, porque Ele deseja sempre a nossa salvação, a nossa conversão, a nossa mudança de vida. E o Senhor nos convida a um amor indiviso. Ele quer que nós o reconheçamos como único Deus. É por isso que nós temos nos mandamentos, né, daqueles 10 mandamentos, o primeiro: amai a Deus sobre todas as coisas.
Então, esse reconhecimento de Deus que está acima de tudo, né? Então, o amor a Ele de maneira indivisa, o único Deus, o nosso tudo, como nós rezamos naquela bela oração justiniana, né? Ó meu Deus e meu tudo. Então, que tenhamos esse grande apreço, esse grande amor ao Sagrado Coração de Jesus, possamos viver na sua intimidade. Então, quem puder celebrar aí o Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras, né, do mês, vai ser muito bom, né? Mas muito mais do que celebrar, é cultivar em sua vida uma intimidade, uma relação com o Senhor. O que o nosso Beato Justino, fundador da nossa congregação vocacionista, diz do matrimônio espiritual. Então, viver essa relação de intimidade com o Senhor, esse matrimônio espiritual para atingirmos o nosso fim, a nossa salvação, o nosso encontro com a Santíssima Trindade. Porque se de Deus nós procedemos, para Ele haveremos de voltar. Esse é o nosso fim, é o nosso fim último. E já deve ser cultivado em cada ação, em cada palavra, naquilo que eu vivo e semeio aqui na terra. Então, que sejamos então tocados, ou melhor, possamos nos abrir a esta relação de intimidade com o Senhor, com o seu Sagrado Coração. Padre Esdras, quando o senhor falou aí dessa intimidade com o Sagrado Coração, eu acredito que é importante lembrarmos que não é apenas o órgão, o coração-órgão, mas todo o ser de Jesus Cristo, não é? Porque às vezes eu já ouvi alguém dizer assim, o coração de Jesus é imenso, e a gente sabe que é. E às vezes foca em um olhar que é naquele órgão humano, o coração. E que na verdade, teologicamente, não é apenas esse órgão. Ali é uma simbologia do coração, é isso, Padre Esdras? Isso, que o coração é a sede, né, do amor, né, das paixões, né, da benevolência, né? Então, por isso que nós cultuamos esse coração de Jesus, porque sabemos que é bom, é manso, é eterno, é amoroso para com todos os seus filhos e filhas. Padre, outra coisa rapidinho, seria bom o senhor nós lembrarmos que neste dia da liturgia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a cor que nós devemos usar, que a igreja usa, é a cor branca. Porque eu já participei de solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e a igreja, os paramentos, usar vermelho. E eu sei que não é vermelho porque ele não é o momento do martírio, não é isso? Mas de uma devoção, não é isso mesmo? Isso. Então a igreja coloca a cor vermelha diante da celebração dos mártires, né? Mas sendo uma solenidade, né, uma festa que não tem esse caráter martirial, então a gente utiliza o branco, dá esse caráter mais festivo. Porque eu acredito que o pessoal, às vezes as pessoas usam, lembrando da sexta-feira, faz uma associação à sexta-feira santa, e não tem nada a ver, é isso, Padre Esdras? Então não tem a ver com a sexta-feira santa, né, com a morte, né, de Jesus, mas sim a sua vida no meio de nós, a sua ressurreição no meio de nós, né? Cristo continua vivo e operante no nosso meio, né? Então, devemos ser esses seus instrumentos, né? Senti-lo perto de nós, e é justamente isso que nós celebramos aí de cada primeira sexta-feira, né? O Sagrado Coração que continua no nosso meio, nos chamando à conversão, demonstrando todo o seu amor por nossa causa. E aí, estão gostando dos vídeos? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like.
Deixe também seus comentários, sugira temas que possamos aqui juntos estudar e nos aprofundar na fé cristã. Compartilhe com sua família, seus amigos. Até breve, se assim Deus nos permitir, irmãos e irmãs, amigos na fé.